Bom, o raio-x das empresas em tempo de crise, e estamos entrevistando empresários, pessoas de vários setores, para falar sobre como esse momento está influenciando a economia e os negócios. O Itaú Unibanco anunciou nessa semana a maior doação que uma empresa privada já fez no Brasil. O objetivo, obviamente, é ajudar a área da saúde no combate à Covid-19 e os efeitos da pandemia. O Itaú é o maior banco privado brasileiro, com 1,8 trilhão de reais em ativos e 55 milhões de clientes no varejo. Atua em 18 países, tem mais de 240 mil acionistas e mantém mais de 90 mil empregos diretos. E gentilmente nos atendendo aqui na Jovem Pan, presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher. Presidente, como vai? Muito obrigado por nos atender. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, prazer meu estar com vocês. Bom, e quem participa também dessa entrevista é o nosso comentarista de Economia e Negócios, Beto Caetano. Presidente, primeiro eu queria perguntar para o senhor, curiosidade obviamente de jornalista, como é que foi o bastidor dessa liberação desses recursos, ou pelo menos como a diretoria do banco chegou a esse valor e a esse acordo, e como que esse dinheiro será destinado, para quem esse dinheiro será destinado? Tá ótimo, são várias perguntas, não é? Então, primeiro, como é que nós tomamos essa decisão? O Itaú Unibanco é um banco que nasceu, cresceu e continuará crescendo no Brasil. E nós temos muito clara a consciência de que nenhuma empresa pode ser melhor do que o país em que ela atua. Que o país em que a gente atua é a nossa casa e é importante cuidar da nossa casa. E a gente vê, nesse momento, o Brasil atravessando uma crise muito grave, que é uma crise de saúde, mas com consequências econômicas que atingem todas as empresas e as pessoas físicas também. Nesse sentido, nós achamos que era muito importante ter um gesto que fosse não apenas simbólico, mas um gesto que fosse efetivo, no sentido de ajudar o país a combater os efeitos da pandemia. Agora, eu tenho a sorte de trabalhar num grupo onde iniciativas como essa são não apenas apoiadas, mas são incentivadas pelos colaboradores e pelos acionistas através do Conselho de Administração, que por unanimidade aprovou essa doação. Agora, nós somos um banco. Nós entendemos de finanças, nós entendemos de negócios, nós não entendemos de saúde. O que nós fazemos para gerenciar de uma maneira geral é selecionar talentos, dar os meios e dar objetivos claros. Então nós fomos buscar pessoas especialmente capacitadas para fazer a aplicação desse 1 bilhão de reais. E farão essa aplicação com total autonomia, sem nenhuma ingerência nossa. Nós então encontramos o Dr. Paulo Chapchap, que é o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, doutor em cirurgia clínica pela Universidade de São Paulo. E ele montou, junto conosco, um time de craques. Então tem o Dr. Drauzio Varela, que é médico, cientista, escritor, Dr. Gonzalo Vicena Neto, ex-presidente da Anvisa, Dr. Maurício Sesquim, ex-diretor-presidente da ANS, o Dr. Eugênio Vilaça, do CONAS, o Dr. Pedro Barbosa, do Instituto de Biologia Molecular da Fiocruz, e o Dr. Sidney Kleiner, que é o diretor-presidente do Hospital Albert Einstein. Toda essa equipe, coordenada pelo Dr. Paulo Chapchap e com o nosso apoio, logístico, é que estará incumbida de fazer a aplicação desse 1 bilhão de reais. E eles já traçaram o plano base de como esse bilhão de reais deverá ser aplicado. Quais são os objetivos? E são basicamente 4 categorias de objetivos. Primeiro, informar claramente a população sobre a importância da segregação social, a importância do uso de máscaras, enfim, a melhor forma de se proteger. Depois, proteger propriamente, que é testar e fornecer os equipamentos de proteção, máscaras, essas máscaras de acetileno e etc. Depois, cuidar. Cuidar implica em treinar mão de obra, em ter equipamentos para cuidar, em ampliar a capacidade hospitalar e assim por diante. E, finalmente, retomar. Depois de passar do pico da crise, quando nós pudermos abrandar as medidas
distanciamento social, com que velocidade isso pode ser feito, quais são os cuidados que têm que ser tomados para que não haja uma retomada do processo ainda mais virulenta e assim por diante. De maneira que esse é o plano de aplicação desse R$1 bilhão. Está conosco o presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher. Pergunta agora de Beto Caetano. Beto. Não, estamos com um problema na comunicação, presidente. A gente já, na sequência, ele faz a pergunta para o senhor. E eu pergunto o seguinte: o senhor fala dos eixos da saúde, a necessidade de que esse dinheiro seja aplicado bem na área da saúde. E eu queria falar em relação ao banco como instituição, em relação a funcionários, como é que estão os funcionários trabalhando de forma remota, do ponto de vista quando é possível? Como é que está a relação da direção com os funcionários nesse momento? Olha, Thiago, eu acho que, enfim, nós estamos vivendo, paradoxalmente, diante de uma crise tão difícil, nós estamos vivendo um momento muito bom na relação entre o corpo de funcionários do banco, entre o corpo de funcionários e a direção. Eu acho que é um momento em que há uma grande identificação de todos com a instituição, com a cultura da instituição. Isso porque tenho a impressão que é um momento em que nós percebemos que é muito importante cuidar do nosso corpo de colaboradores. Então nós procuramos primeiro colocar o máximo possível de colaboradores em home office, trabalhando das suas casas. Hoje nós temos mais de 40 mil pessoas trabalhando em home office. Em seguida, nós perguntamos aos nossos colaboradores para que eles espontaneamente nos dissessem quem são aqueles que se consideram um grupo de risco. Seja porque tem mais de 60 anos de idade, seja porque são hipertensos, seja porque têm diabetes ou outras doenças, de maneira que a exposição ao público apresentaria um risco desmedido. Essas pessoas se manifestaram espontaneamente e, dentre esse grupo, aqueles que nós não pudemos colocar em home office, nós pusemos em férias imediatamente. E depois, enfim, nós anunciamos para todos que não haverá demissões durante a crise, para que eles possam estar tranquilos. E ainda antecipamos o 13º salário, porque entendemos que há necessidades extraordinárias num período desse. Esse conjunto de medidas e outras, como, enfim, fornecer máscaras para 100% dos nossos funcionários que estão na rede de agências e assim por diante, são medidas destinadas a proteger os colaboradores e que eu acho que estão tendo uma receptividade muito boa. Beto Caetano, a sua pergunta para o presidente do Itaú Unibanco. Cândido, bom dia a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan. Cândido, tem o outro lado que é o combate aos efeitos na economia, né? Como é que está isso? Como você está vendo aí esse conjunto de medidas tomadas pelo governo para gerar liquidez no mercado, especialmente na área do banco? O crédito está mais facilitado mesmo? Elas estão funcionando para ajudar a economia a girar? Olha, Beto, bom dia. Estão funcionando sim. Agora, nós precisamos, aqui é importante talvez ser um pouco técnico, liquidez e crédito são duas coisas diferentes. O principal risco em qualquer crise econômica é o risco sistêmico. É o risco que as pessoas percam a confiança nas instituições que cuidam dos seus depósitos. Esse é um risco que praticamente nem passou pela cabeça das pessoas nessa crise. Porque a gente se acostuma fácil e rapidamente ao que é bom. Mas é bom a gente lembrar que em crises passadas, na crise de 2008, por exemplo, nos mercados desenvolvidos e em outras crises, houve uma grande desconfiança em relação à solidez do sistema financeiro. E quando há essa desconfiança, toda a economia se desorganiza. Há uma corrida por depósitos, ninguém mais consegue emprestar, ninguém consegue financiar, enfim. É um cenário muito ruim. Desde a crise de 2008, as autoridades, os reguladores do mundo financeiro, no mundo todo e no Brasil especificamente, passaram a exigir muito mais capital das instituições financeiras. Os acionistas das instituições financeiras tiveram que capitalizá-las
muito mais para que elas pudessem correr os riscos que elas correm normalmente. E isso fez com que nessa crise não houvesse, enfim, nenhuma espécie de sentimento de insegurança em relação à solidez do mercado financeiro. A equipe econômica do banco tem já alguma estimativa sobre crescimento esse ano ou ainda é muito cedo saber, porque ninguém sabe até quando vai, principalmente a quarentena das pessoas? É possível fazer algum tipo de projeção em relação ao crescimento do Brasil nesse ano, presidente? Olha, a sua pergunta é muito bem colocada, porque justamente é muito difícil fazer previsão sem saber quanto tempo dura o distanciamento social, ou seja, quanto tempo dura a quarentena, e também sem saber mais outros dois fatores. Qual será a velocidade de retomada da economia após o fim da quarentena e quanto dinheiro público será investido para atenuar os efeitos da crise. Agora, o nosso economista então fez uma tabela com isso, onde a queda do PIB iria de 0,5 a menos 6,5. Conforme uma duração maior, enfim, se a quarentena durasse até meados de junho e a retomada da economia no trimestre seguinte fosse de apenas 25% do ritmo, nós estaríamos numa queda de 6,5%. Se fosse mais curta, se já tivesse acabado, já passamos até, seria de só 0,5%. Eu acho que hoje, eu diria que nós estamos na metade superior desse espectro de previsão, de 3,5% a 6,5%. O Fundo Monetário agora está sugerindo que o PIB per capita, por cabeça, no mundo, vai encolher 4,2% esse ano, no mundo como um todo. E eu tenho certeza que o Brasil não será a exceção. Beto Caetano, mais uma pergunta. Cândido, já é possível tirar lições dessa situação que nós estamos vivendo? Fala-se muito que vamos todos sair diferentes dessa passagem difícil. Qual é a sua visão sobre isso? O Brasil, o próprio banco, você mesmo tira lições? Já dá para tirar lições agora? Olha, essa não é uma crise bancária, não é uma crise financeira. Quer dizer, os bancos nessa crise são parte da solução, não são parte do problema, como foram os bancos mundiais em 2008. De maneira que eu acho que as lições que a gente deve tirar são muito mais lições como sociedade. E claramente, me parece, enfim, que nós temos relações entre os fatores que causaram essa crise e o consumo de animais selvagens, e o desmatamento, e a falta de proteção adequada ao meio ambiente. Enfim, eu acho que a gente vive num mundo interconectado, as coisas se relacionam. A outra lição que todos nós precisamos tomar é a importância da rapidez de comunicação em um mundo globalizado. Quer dizer, se tivesse havido uma compreensão mais cedo da gravidade do problema, teria sido possível nos prepararmos mais cedo, fecharmos as fronteiras, enfim, uma série de medidas que não foram tomadas. A outra lição que eu tomo, e essa pessoalmente para mim, é a importância da solidariedade. Você não adianta tentar ter um grande desempenho isolado, individual, num mundo tão interconectado. A solidariedade tem um papel fundamental e nós precisamos exercitar mais isso, não apenas em situações de grave crise como que a gente está vivendo. Entrevistamos no Jornal da Manhã o presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você. Bom dia.